gente! Bem-vindos de volta à TV Beliosca. No Cris Responde de hoje o assunto é prensagem de bolos. Afinal, para trabalhar com pasta americana, a prensagem de bolo é obrigatória? Se você já me viu trabalhar, já ouviu falar desse assunto, você sabe que eu não prenso bolo. Eu não gosto particularmente de comer bolo prensado, logo não vou vender para o meu cliente um bolo que eu não gosto de comer. Eu ensino a montar o bolo sem prensar, mas a dúvida continua chegando com frequência e é sempre num tom de espanto, assim, nossa, mas você não prensa o bolo antes de cobrir? Ou então, teve muita gente que comentou assim, ah, mas eu aprendi dessa forma, então quer dizer que tá errado? Calma, o objetivo aqui não é dizer que tá certo ou que tá errado, quero deixar claro de cara, eu não acho que prensar bolo está errado. Seja você que prensa bolo porque gosta de trabalhar dessa forma, seja você que ensina a trabalhar dessa forma. O problema para mim não é a técnica em si. Para mim, o motivo pelo qual eu quis conversar com vocês é que bateram tantos anos nessa tecla que só dá para trabalhar de um jeito, que quando você é apresentado uma técnica diferente, ou seja, sem prensar, ou você fica com receio de tentar, ou você acha que, ah, tá bom, ela consegue trabalhar dessa forma, mas aí tem que ser um bolo duro, um bolo pesado. Enfim, o objetivo aqui é, eu vou explicar para vocês direitinho o que você precisa fazer para conseguir trabalhar sem prensar o bolo. Se no final desse vídeo você resolveu tentar e quiser se libertar dessa técnica, dessa prensagem de bolos, você vai conseguir fazer. Se chegar no final desse vídeo e você decidiu que para você é muito legal conhecer as diferenças, mas que você gosta mesmo de trabalhar com o bolo prensado e que quer continuar trabalhando assim, fica à vontade. No final, quem decide é você. Você que conhece a sua realidade, tá bom? O objetivo aqui é mostrar as técnicas e de uma vez por todas esclarecer que dá para fazer um bolo fofo, um bolo macio, molhadinho, gostoso, retinho, coberto com a pasta americana, sem prensar. Então eu perguntei para vocês no vídeo anterior o porquê é que vocês trabalham dessa forma, se é que trabalham assim, por que vocês prensam ou não, o que você achava que ia acontecer se não prensasse o bolo, qual o bolo que vocês usam, qual o recheio que vocês usam, enfim. Quero agradecer, foi muita gente que contribuiu. Eu li todos os comentários e no final, alguns pontos foram os mais relevantes, como os motivos pelos quais ou você trabalha dessa forma ou você acha que tem que ser dessa forma, tá? E os pontos são os seguintes. O primeiro, ou você ou o seu cliente só gostam de comer bolo fofo. Por isso você tem que prensar o bolo. O segundo ponto é, você prensa o bolo porque o seu bolo esfarela demais. O terceiro ponto é, de novo, ou o gosto pessoal ou o gosto do meu cliente, a gente só gosta de bolo bem molhado. O quarto ponto é, aqui no Brasil a gente usa recheios moles. E aí se eu não prensar o bolo, vai escapar pela lateral e vai dar barriga na pasta. O quinto ponto é, gosto de prensar porque deixa o bolo bem compacto, bem retinho, fica fácil de cobrir. O sexto aspecto é, eu gosto porque ajuda a nivelar o bolo. O sétimo é, se eu não prensar o bolo não aguenta o peso da pasta. Oitavo ponto, não uso ganache porque o chocolate é caro. E o nono aspecto mais comum é, eu prenso o bolo porque é mais seguro no transporte. Então, depois de tudo isso, fica parecendo que a maioria de vocês acha que tem que trabalhar com bolo prensado, porque senão você acaba trabalhando com um bolo que é seco, duro e que acaba ficando caro porque só dá para trabalhar se usar ganache. E não é bem assim. Fazendo uma analogia com carne, por exemplo, não é verdade que você vai no açougue e você compra o tipo de carne dependendo do prato que você quer cozinhar? Tem carne que dá para ser assada, tem carne que é melhor para bife, tem aquela carne que apesar de bem saborosa precisa cozinhar bastante para ficar macia, tem aquela carne que no final dá para tudo, você paga um pouco mais, mas a carne dá para fazer qualquer prato. Enfim, na confeitaria é a mesma coisa. Dependendo do trabalho que você quer realizar, você precisa prestar atenção no tipo de bolo que você vai usar. Então eu vou explicar cada um dos aspectos que vocês colocaram para mim e vou mostrar para vocês qual é a alternativa. Então, por exemplo, o primeiro aspecto é a questão do bolo fofo.
A maioria de vocês, o ponto número 1 foi: a gente gosta de bolo fofo. Então tá, eu também gosto de bolo fofo. Mas eu te pergunto, quando que depois de ficar lá, bolo, recheio, bolo, prensa, bota um peso em cima, deixa lá por 12 horas, quando que esse bolo vai continuar fofo, minha gente? Não fica mais, ele fica compactado. Vocês mesmos usaram essas palavras, compactado. Então o bolo deixa de ser fofo. Ele pode continuar gostoso, mas altera a textura do bolo. Os bolos são divididos em duas categorias. Tem aqueles que têm um percentual alto de gordura na receita e que normalmente precisam da adição de fermentos químicos, seja fermento em pó ou bicarbonato, para crescer. E tem os bolos esponja, que se contém gordura é um percentual pequeno em relação aos outros ingredientes da receita e que o volume, o crescimento do bolo se dá principalmente em função do ar que foi incorporado ao bater os ovos e o açúcar. O pão de ló, que muitos de vocês comentaram que é o bolo que vocês usam, ele entra na segunda categoria, ele é considerado um bolo esponja. Ele é, por natureza, um bolo de estrutura mais frágil, ele é um bolo mais seco, para recheios leves. Pode ser o chantilly com frutas frescas, podem ser os bolos com mousse, as entremês, os bolos de sobremesa. Principalmente o pão de ló, aquele tradicional que só vai ovo, açúcar e farinha, o uso do pão de ló é rocambole, não é bolo para decorar com pasta americana. Para trabalhar com pasta americana, você precisa necessariamente trabalhar com um bolo que tenha gordura como um dos ingredientes principais da receita. E como gordura, não estou falando manteiga. Você não é obrigado a trabalhar com um bolo amanteigado. Pode ser um bolo que tenha óleo, margarina, gordura vegetal. Se você quer entender melhor a função da gordura e dos outros ingredientes, clica aqui porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas o resumo é: a gordura vai contribuir com a estrutura do bolo, seja na retenção de umidade, ou seja, você vai precisar de usar muito menos calda para o resultado do seu bolo ser um bolo úmido e gostoso, seja no controle de formação do glúten, logo o seu bolo vai ser mais macio. O segundo aspecto é a questão do bolo molhado. Gente, bolo úmido é uma coisa, bolo encharcado é outra. Quando você coloca a calda no bolo, você quer transferir a umidade daquela calda, o sabor, muitas vezes a calda ela é saborizada, mas se usada da forma incorreta, calda demais vai comprometer a estrutura do bolo. O quanto de calda você vai colocar no seu bolo é gosto pessoal, seja o seu ou do seu cliente. Mas quando você começa a trabalhar com um bolo seco, no caso do pão de ló, você precisa colocar muita calda. Quando você já começa trabalhando com um bolo que é mais úmido por natureza, que é no caso os bolos que têm alta concentração de gordura, você não precisa colocar tanta calda para ter o mesmo resultado. Logo, a estrutura do seu bolo fica menos comprometida. Uma outra maneira de trabalhar para você ter um resultado de um bolo bem úmido e bem gostoso, você simplesmente reduz a altura da camada de cada bolo. Quando você estiver fatiando, o bolo para montar, faça camadas de bolo mais finas e coloque mais camadas de recheio. Não estou falando para você colocar mais bolo ou mais recheio do que você colocaria normalmente. Você simplesmente distribui a mesma quantidade em mais camadas. Um exemplo disso é: coma uma fatia de rocambole e coma uma fatia de bolo de rolo. O bolo de rolo é para mim o exemplo mais extremo de como camadas finas, tanto de bolo e de recheio, produzem no final um bolo extremamente úmido sem precisar de calda. No caso de bolo com pasta americana, você não precisa chegar naquele extremo de finura e o número de camadas do bolo de rolo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? É só realmente a distribuição mais uniforme de recheio e bolo que já vai, sem adicionar mais calda, fazer com que o seu bolo fique mais úmido. Teve gente no vídeo anterior que comentou que já faz isso, que ao invés de usar 3 camadas de bolo e 2 camadas de recheio, começou usando 4 camadas de bolo e 3 de recheio, ou 5 de bolo e 4 de recheio, enfim. Aí também é questão de gosto pessoal. Quando eu falo gosto pessoal, você só vai saber
qual é o seu gosto pessoal se você comer o seu bolo. Então, a minha sugestão é: pega o bolo de sempre, aquele que você usa sempre para fazer bolo com pasta americana e o recheio de sempre. Faz uma vez e divide em pedaços e numa vez, um desses pedaços você monta como monta tradicionalmente, 3 camadas de bolo e 2 de recheio. No outro você põe mais camadas de bolo, no outro, e vai fazendo. E aí você não mostra para sua família, faz aquele teste cego. Pede para cada um comer um pedaço e dizer para você qual foi o bolo que ficou mais gostoso no final. Aí você vai saber que, poxa, para aquele bolo, para aquele recheio, o ideal é trabalhar com X camadas. Aí o outro aspecto que levantaram foi a questão das laterais retas, né, perfeitinhas, e os recheios moles. A questão das laterais retinhas é super fácil de resolver, é só montar o bolo dentro do aro, tá? Não tem problema nenhum, não tá errado. Aliás, em cozinhas profissionais, muitos bolos são montados no aro. E aí, no caso, se você tá trabalhando no aro, ou seja, não tem o fundo, fica fácil, você só pode forrar com acetato e aí você monta o bolo lá dentro, na hora de tirar fica fácil. Se você não tem o aro, você vai montar o bolo dentro da forma, ou seja, tem fundo, você vai precisar colocar um plástico antes e, na verdade, a técnica ela é a mesma se você fosse prensar o bolo, só que você não prensa. Você só coloca o plástico para facilitar na hora de retirar o bolo. Na questão dos recheios moles, muita gente comentou que não usa nem buttercream nem ganache e que gosta mesmo de usar doce de leite e brigadeiro e que são recheios mais moles, escapam na lateral, cria barriga, por isso que tem que prensar o bolo. Então, para esclarecer, eu também uso doce de leite e eu também uso brigadeiro. A diferença é que, no meu caso, tanto o doce de leite quanto o brigadeiro, eu tomo cuidado de serem bem firmes, tá? No caso, eu compro o doce de leite e ele é super mesmo, bem firme, mas se por acaso eu cozinhar a lata de leite condensado para fazer o doce de leite, eu vou cozinhar bem. Porque daí, de novo, eu tô controlando não só o sabor, quanto a firmeza do meu recheio. No caso do brigadeiro, para mim, o brigadeiro que eu uso nos meus bolos, o ponto do brigadeiro é quase o ponto de enrolar. Porque daí, de novo, ele continua sendo gostoso, mas ele não escapa pelas laterais. Então, além de você usar os recheios mais firmes, então você não está mudando o recheio, você está usando os mesmos que você usa, só está tomando cuidado de estarem num ponto mais firme. Você também pode usar a técnica da barragem, que nada mais é, para cada camada de bolo, antes de você colocar um recheio que seja mais mole, você, usando a manga de confeitar, você faz um círculo com um recheio que seja mais firme, e aí no centro você coloca o recheio que seja mais mole, e esse círculo de recheio mais firme vai evitar que o recheio mole escape pelas laterais e não vai criar barriga na pasta. Outra técnica, você pode fazer um pão de ló bem fininho, desses de rocambole, sabe? Que é ovo, farinha e açúcar. Assa bem fininho e corta uma faixa que seja da mesma altura da forma ou do aro que você vai usar para montar o bolo. Forra a lateral da forma ou do aro com essa faixa de pão de ló e aí monta o bolo lá dentro. Essa faixa de pão de ló, ela vai segurar o recheio. E aí, use um pão de ló normal, né, um pão de ló branco quando o seu bolo for branco, use um pão de ló de chocolate quando o seu bolo for de chocolate. E essa técnica é super comum e dá muito certo. E aí, uma outra técnica que você pode fazer, no caso de recheios que você não consiga controlar o ponto através do cozimento, é adicionar gelatina ao recheio para endurecer. Eu não gosto dessa técnica, prefiro não usar, mas ela existe e fica aí a dica para quem quiser tentar. Um outro aspecto foi, a gente usa bolo prensado porque ajuda a nivelar o bolo. Quando você trabalha com camadas de bolo mais retas, seja porque você cortou de uma forma mais cuidadosa, ou seja porque você fez como eu faço, que você assa o bolo num tabuleiro grande, logo ele fica bem baixinho e aí você corta os discos de bolo. Não importa como, mas desde que a camada de bolo ela já seja mais reta
e ao montar o bolo, você coloque a camada de bolo que está retinha e coloque o recheio usando a manga de confeiteiro, e clica aqui para ver no vídeo da montagem do bolo, lá perto, acho que é no final dos 14 minutos, não chega nos 15, mas é 14 e um pouco. Eu mostro para você direitinho como é que eu aplico o buttercream naquele bolo e fica retinho, logo camada mais reta de bolo, camada retinha de recheio. O final vai ser um bolo mais nivelado, sem a necessidade de prensar. Mas aí tem uma outra coisa, você pode cortar o bolo e usar, depois que você fatiou, você usa um aro, se você por acaso tem um aro baixinho assim, e pega uma faca e usa o metal como guia. Se você não tem um aro desse, teve uma moça que colocou na internet há muitos e muitos anos atrás, que ela usa bastidor de bordado, né? Pensa no bastidor, que ele é bem baixinho. O que ela faz? Ela comprou um bastidor que é maior, o diâmetro maior do bolo, aí ela põe o bolo dentro do bastidor e corta uma fatia, tira aquela fatia, põe o bolo lá de volta e corta, e assim vai. E aí você consegue o bolo ficar retinho. Ou então você pode usar a técnica do palito de dente, né? Você pega o bolo e marca com uma régua direitinho, com os palitos, e aí usa a faca e passa a faca e usa os palitos como guia. Ou então, no final de tudo, vamos supor, você usou ou o aro ou a forma, não importa. Você montou o bolo lá dentro e aí o seu bolo ficou um pouquinho maior do que a altura do aro. Ao invés de você colocar um prato, colocar livro, prensar o bolo, o que você faz? Você, de novo, usa a faca, e tem que ser uma faca que tenha um comprimento maior do que o diâmetro do seu bolo. Aí você usa o metal da forma ou do aro como guia e nivela o topo, tá? Então você consegue dessa forma também ter um bolo que seja nivelado sem a necessidade de prensar. Então, o outro aspecto eu trabalho com bolo prensado porque senão o bolo não aguenta o peso da pasta. E aí o engano aqui, meus queridos, é usar pasta grossa. Pasta grossa não ajuda a cobrir imperfeição, muito pelo contrário. E a pasta grossa vai pesar no bolo mesmo se o seu bolo estiver prensado. Aí a pasta vai prensar, o recheio vai sair, aí você começa a colocar um monte de decoração tentando esconder, a emenda fica pior que o soneto, tá? Além de que seu bolo vai ficar mais caro porque você vai usar mais pasta. E também tem o seu cliente que fala assim: eu não quero bolo com pasta americana porque eu não gosto do sabor da pasta, muito doce. Aí, se você usar pasta grossa, eu dou razão pro seu cliente, porque ninguém merece comer aquela grossura horrorosa de pasta, tá? O segredo aqui para um resultado perfeito é usar pasta fina. Além de ser mais fácil de trabalhar, o bolo fica mais barato. Aí você pega essa diferença e ou você transfere para o seu cliente como um desconto, cobra mais barato do cliente, ou guarda essa diferença para você e aumenta o seu lucro. Mas detalhe, para trabalhar com pasta fina, você precisa ter um bolo que já é perfeito antes da cobertura. Ou seja, você precisa ter uma blindagem antes da pasta que seja perfeita, normalmente uma blindagem mais firme. Então, nesse caso, uma das soluções mais fáceis é usar o ganache, porque ele é mais firme. Mas também tem o buttercream, seja um buttercream de merengue, tem o buttercream americano, que nada mais é uma mistura de gordura vegetal, açúcar impalpável e leite. Esse buttercream, ele é chamado de crusting buttercream. Por quê? Porque quando ele seca, depois que você aplica no bolo, ele cria uma crosta, né? Crusting, a crosta no final. E ele fica bem sequinho e aí fica mais fácil de você aplicar a pasta, tá? Tem gente que gosta de usar doce de leite, ou mesmo usa o mesmo recheio para cobrir, que são recheios mais moles. Gente, se você quer continuar usando doce de leite, continua trabalhando com um bolo prensado. Tá? Se você quer trabalhar sem prensar o bolo, considera uma dessas alternativas que eu falei para fazer uma cobertura mais firme antes da pasta americana. Aí, um outro aspecto que para mim me chamou bastante atenção foi: eu faço o bolo prensado porque eu não uso ganache, porque o ganache é caro.
E aqui também vale para quem diz que não usa o ganache porque mora num lugar quente. Detalhe, a técnica de blindagem com ganache que hoje o mundo inteiro usa foi inventada na Austrália, que é um lugar tão quente e tão úmido como a maioria do Brasil. Então, se a técnica foi inventada num lugar quente e úmido, é porque sim, dá para usar no Brasil. A diferença é que no caso, quanto mais quente a região onde você mora, mais chocolate você precisa colocar na proporção de chocolate creme. E aí sim, quanto mais chocolate, realmente chocolate é caro. E aí o ganache fica mais caro, mas é a única forma? Não. Eu já falei em outras ocasiões que eu não uso chocolate fracionado e eu incentivo o uso do chocolate nobre. Mas eu também não sou hipócrita de achar que se não é chocolate nobre, aí não faz ganache. Não. Existem opções. Você pode, se o seu poder aquisitivo do seu cliente permite, você faz o ganache de chocolate nobre para o recheio e um ganache de chocolate fracionado para cobertura. Ou então, se o poder aquisitivo do seu cliente não permite o chocolate nobre, usa o chocolate fracionado, tá? Não tenha vergonha. Hoje em dia existem inúmeras marcas no mercado, não é mais aquela época que chocolate fracionado tem gosto de vela. Então, procura um chocolate fracionado de melhor qualidade, mas aí a opção é, se eu não posso comprar ou meu cliente não pode pagar o chocolate, eu não uso ganache? Não necessariamente. Eu prefiro comer o chocolate nobre. Aliás, eu acho que todo mundo prefere comer o chocolate nobre, mas a realidade de cada um é diferente. Então, não dá para usar o chocolate nobre, usa o chocolate fracionado. E aí, o último ponto que foi levantado foi: a gente trabalha com bolo prensado porque dá mais segurança na hora do transporte. Eu até concordo que realmente transportar um bolo compactado dá mais segurança, mas por favor, não confia na prensagem como o bolo está prensado, eu não tenho que cuidar do resto. O que tem que te dar confiança na hora do transporte é a confiança na estrutura interna de suporte entre os andares que você criou. Pode ser canudo, como eu uso e mostrei nos vídeos antigos, pode ser banquinho. Enfim, o que segura o bolo é essa estrutura interna, não é o bolo estar compactado, tá? Então, cuidado. Eu aqui levo bolos montados dentro do meu carro de até 4 andares, tá? Então, cada andar do meu bolo vai ter entre 10 e 12 centímetros, é um bolo relativamente alto, tá? Então, eu tenho a confiança com base no bolo que eu uso, no recheio que eu uso, na forma como eu montei, na estrutura interna, enfim, todos esses aspectos fazem com que eu tenha confiança de que até 4 andares não tem problema nenhum, eu levo o bolo para o cliente. Se o bolo é maior, ou tá mais quente, ou enfim, o lugar é mais longe, enfim, se qualquer um desses fatores for alterado, aí eu vou analisar se vale a pena levar o bolo montado ou não. E, gente, eu tenho consciência de que a condição das estradas, das ruas daqui de Vancouver não vai ser a mesma da maioria dos lugares. Nem a distância. Vancouver é um lugar pequeno, então eu não levo 2 horas para chegar no lugar da festa, tá? Então, eu tenho consciência, mas aí, de novo, o que impacta o transporte do meu bolo não é a prensagem. São todos os outros fatores. Então você vai falar assim pra mim: ai, Cris, mas o cliente quer vir buscar o bolo, então não dá pra levar desmontado. Como é que eu faço? Eu te digo como eu trabalho. Se o bolo pronto, se ele tem um formato, um design, enfim, que qualquer um com as devidas orientações consegue transportar aquele bolo, se eu tenho segurança que eu vou colocar o bolo no carro do cliente e que vai chegar inteiro, aí eu dou opção para o cliente, ele pode vir buscar se ele quiser, e se ele preferir que eu leve, eu cobro o transporte. Se por acaso o bolo é muito alto, a distância é muito longa, tá no meio do verão e aí eu acho que a temperatura pode impactar, enfim, se qualquer uma dessas variáveis vai fazer com que eu fique com o coração na mão até esse bolo chegar, eu prefiro tirar essa opção do cliente vir buscar da equação. O que eu faço? Eu digo para o cliente que aquele bolo precisa ser transportado por mim
e que não tem custo esse transporte. Quando eu passo um orçamento para o cliente, antes de eu responder quanto custa o bolo, eu já sei quando esse bolo vai ser entregue, a que horas esse bolo vai ser entregue, o lugar da festa, porque tudo isso vai me ajudar. Então, na hora que eu estou passando um orçamento, o cliente sabe que se por acaso ele tem a opção de buscar o bolo e ele quer que eu leve, ele paga. Se eu já sei que não vai dar certo essa opção, eu já nem dou essa opção para o cliente, tá bom? Aí eu fico com o coração mais tranquilo que não. Dá mais trabalho, vou ter que levar o bolo, vou ter que montar na hora, mas aí, gente, não importa, é a garantia de que aquele bolo vai chegar inteiro, tá? E, gente, eu tenho a sorte de que na minha carreira as histórias de horror, porque eu tenho, gente, histórias de horror no comecinho da minha carreira, quando eu não sabia fazer bolo, não sabia montar a estrutura, enfim. Eu tenho histórias, nossa, aqui para deixar qualquer um com o cabelo em pé, de problemas na hora do transporte. Mas graças a Deus esses problemas aconteceram comigo. Então, a culpa foi minha, eu tive que lidar com o cliente. Não foi legal, mas aprendi, serviu para alguma coisa dentro da história da minha carreira. Eu nunca tive nenhum cliente que eu dei a opção de levar o bolo sozinho, chegou lá, o bolo estava despencado, porque, entendeu? É porque eu já tomei esse cuidado antes, tá? E aí fica a opção. Então, de novo, o bolo prensado vai ser mais seguro? Sim, mas só prensar o bolo serve? Não, tem que tomar cuidado com todo o resto. Gente, por hoje é só. Eu sei que esse vídeo ficou comprido, que é um vídeo bem teórico, mas não se preocupa. Daqui pra frente, toda vez que eu montar um bolo no canal, eu vou mostrar pra vocês essas técnicas que hoje eu só mencionei de forma teórica, tá? Eu vou montar bolo que vai ter a técnica da barragem, o pão de ló na lateral, recheios mais firmes, as opções de bolo, como é que eu molho com calda, enfim. Tudo isso vai estar explicado na prática. O objetivo hoje foi falar da teoria e mostrar para vocês que sim, dá para trabalhar com pasta americana, com um resultado perfeito, um bolo gostoso, fofo, úmido, sem precisar prensar. Se você quiser continuar prensando, continua do jeito que você gosta. Se você quiser tentar fazer sem prensar, você já sabe como. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixa um curtir, se inscreve no canal, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, me segue nas minhas redes sociais e volta que semana que vem tem mais. Um beijo e até a próxima!